Olá, eu sou Marta Moraes da Costa e hoje nós vamos falar a respeito de literatura. São noções gerais a respeito da literatura, mas que começam por envolver questões bem mais amplas. Nós começamos falando das relações entre a cultura e a arte, depois um conceito de literatura, passaremos depois para funções da literatura e por último vamos falar de estilo. Você provavelmente já ouviu falar a respeito de alguma pessoa que passa à sua frente carregando um livro. Olha, ele é uma pessoa culta. Qual é o conceito de cultura que está expressa nessa fala? Com certeza, você está pensando que cultura é erudição, isto é, cultura está relacionada com a quantidade de livros que uma pessoa lê, com a quantidade de informações que ela armazena, mas nem sempre é assim. O conceito de cultura, assim como o conceito de arte, são conceitos históricos, isto é, eles mudam através do tempo. E hoje nós pensamos cultura e pensamos arte com algum sentido, segundo algumas definições, que provavelmente não são exatamente as mesmas com que nossos pais, nossos avós pensaram cultura e arte. Uma das definições de cultura poderia ser a seguinte: cultura é a transformação da natureza pela atuação do homem, descobertas, invenções, produtos, comportamentos, leis, criação através do imaginário. Observe como nessa definição de cultura nós temos uma combinação de elementos que estão relacionados a uma raiz única. Qual é ela? A de que existe natureza, isto é, uma realidade, sobre a qual o homem atua. E é exatamente esse trabalho do homem, essa intervenção do homem na natureza, que vai criar o que nós concebemos hoje como cultura. E observe também que cultura não é apenas um produto, não é um quadro, não é um livro, mas é também o pensamento, são comportamentos, é a criação, enfim, toda do homem, através do imaginário, que vai criar aquilo que nós chamamos cultura. Ora, se eu pensar criação, eu estou pensando também que o homem tira da realidade uma determinada forma de atuação que leva a um outro conceito, que é o conceito de arte. E o que é arte? Arte nós vamos definir como a expressão do pensamento através de códigos culturais e de maneira estética, isto é, visando a beleza. Vamos ligar agora os dois conceitos. Cultura como a atuação do homem na natureza e arte como a atuação do homem sobre a natureza, visando a beleza. O que quer dizer visando a beleza? Em primeiro lugar, a ideia de transformação, isto é, a natureza passa por um processo em que ela se altera. Em segundo lugar, nós temos a ideia de uma criação que vai se fazer através de códigos culturais. Código cultural é, na verdade, qualquer linguagem que o homem use para se expressar. Pode ser
a linguagem das mãos, eu terei todo um código gestual que estará a serviço do homem, por exemplo, na criação do teatro. Eu posso ter a linguagem visual, e eu vou ter aí tudo o que o homem faz, por exemplo, com imagens filmadas, o cinema. Eu posso ter no visual aquilo que o homem pinta, ou as esculturas que ele faz, e eu terei aí uma arte plástica, também chamada de arte visual. E posso ter também um outro código cultural importantíssimo, que é o que nos interessa mais de perto, que é o código verbal, isto é, as palavras. Bem, se nós reunirmos agora esse conjunto de ideias, cultura, transformação da natureza pelo homem, arte, visando a criação estética e ainda dentro da arte, um código cultural que é o da palavra, nós estamos chegando àquilo que é o ponto principal da aula de hoje, que é o conceito de literatura. Por quê? Porque a literatura é, acima de tudo, uma atuação que o homem vai exercer sobre a realidade através de um código cultural que é a palavra. Bem, literatura não é um conceito que exista num mundo muito erudito, num mundo muito especial, formado pelos intelectuais. Na verdade, as pessoas, as mais comuns, aquelas com as quais nós convivemos cotidianamente, também entendem o que é literatura. Vamos observar o que elas dizem a respeito do que, no seu entendimento, é literatura. Márcia, para você, o que é literatura? Da literatura faz parte a leitura, a cultura, tudo que mexe com a nossa imaginação. É isso que, quando eu falo literatura, que vem à minha cabeça. Analisar o que um autor pensa sobre determinados assuntos, uma maneira de você aprender também um pouco sobre assuntos em geral. A literatura, na minha opinião, é a leitura de um bom livro, a escolha de um bom livro. Conhecimento. Bem, vocês puderam observar que, ao falar de literatura, as pessoas associam a literatura a livros. As pessoas associam literatura ao sonho, à viagem, ao imaginário. Tudo isso, na verdade, cabe dentro da literatura. Se nós formos olhar ao longo da história da humanidade, que conceitos a literatura foi obtendo no pensamento das pessoas, nós vamos verificar que ela passa desde uma questão muito prática. Literatura é uma palavra que vem de litera, que no latim quer dizer letra. Portanto, tudo que era escrito, tudo que estava em letra, era considerado literatura. Por exemplo, na Idade Média, no século XVI. Esta literatura, até hoje, existe enquanto uma expressão daquilo que está escrito em livros os mais variados. Nós falamos, por exemplo, em literatura médica, mas não é dessa literatura exatamente que nós vamos falar. Nós vamos procurar pensar a literatura a partir do momento em que a ideia de letra se junta à noção intencional de construir um objeto bonito com as palavras. Isto é, quando o homem vai, além de expressar, através da palavra, usar a literatura, usar essa palavra para falar de beleza. E aí nós chegamos a um conceito que hoje nós adotamos como um conceito para a literatura. E nós dizemos o seguinte, que literatura é a linguagem que coloca a própria linguagem em primeiro plano. É um tipo especial de escrita. O que é que estas palavras querem dizer? Essas palavras querem dizer o seguinte: eu escrevo bilhetes, eu escrevo cartas, um jornalista escreve reportagens num jornal, notícias. Eu posso escrever uma receita qualquer de um bolo, de um salgado. Eu estarei escrevendo, eu estarei usando a letra, mas isso não é ainda literatura. Quando é que essa escrita se transforma em literatura? É exatamente quando, ao escrever, eu vou procurar dizer
não apenas da melhor maneira possível, mas da maneira mais bonita possível, da maneira em que as palavras apareçam em si mesmas, por seu valor como palavras, isto é, com uma sonoridade bonita, com uma conjugação, quando se reúnem palavras numa frase, e esta frase, por exemplo, passa a ser diferente daquela que eu usaria na fala cotidiana, ou ainda, quando esse conjunto de palavras constrói uma imagem que me afeta, que causa um efeito em mim de alegria, de tristeza, de angústia, de temor, mas é um efeito que me dá uma noção diferente do uso que as palavras podem ter quando um artista intervém intencionalmente querendo criar a beleza. Ora, a literatura, a partir desse conceito, vai nos dizer o seguinte: toda vez que eu tiver um texto e esse texto estiver expresso, isto é, manifesto, estiver usando a linguagem de uma maneira diferente do habitual, de uma maneira que comova o leitor, que provoque uma sensação de identificação no leitor, eu posso estar falando realmente daquilo que é o nosso conceito de literatura, uma linguagem que pensa a si mesma na busca de objetivos de beleza. Ora, se eu ainda tomar esse termo literatura e pensar que, além de ser uma definição, ele é também objetos, são os livros. E se eu pensar que esses livros chegam às mãos das pessoas e que as pessoas, ao tomá-los, vão procurar nele, no livro, e nas palavras que ali estão escritas, um determinado objetivo, uma finalidade, eu chego a uma outra questão, que é muito importante, porque vai mexer com a nossa atuação em relação à literatura. Qual é a questão? É a seguinte: quais funções a literatura exerce na vida das pessoas? E estas funções recebem as mais diferentes respostas. Basta ouvir as que foram obtidas na enquete realizada. Na sua opinião, assim, para que serve a literatura? Para aumentar a nossa cultura e justamente mexer com a imaginação. Acho muito importante, desde a infância, que as crianças tenham contato com literatura. Acho isso muito importante no crescimento da criança, na formação da cultura. Para ampliar seus conhecimentos, né? Para tudo, para toda a nossa vida. Sem ela, você não tem como adquirir todos os conhecimentos necessários. Acho que para a gente ficar um pouco mais culto, aprender alguma coisa. Serve para enriquecer o conhecimento mesmo das pessoas e melhorar a oratória, melhorar a maneira da pessoa se expressar. Leitura é fundamental, principalmente uma leitura literária, né? Porque você aprende não só coisas do presente, como coisas do passado também. Como vocês devem ter percebido pela resposta das pessoas na enquete, há várias funções que elas levantam em relação ao termo literatura. Uma delas é muito especial, a de divertir. Isto é, quando nós lemos um livro, quando nós vamos atrás de um texto literário, um dos primeiros objetivos que nós temos é nos divertirmos, nos entretermos com aquilo que nós vamos estar lendo. E o que isso quer dizer? Isto quer dizer que um texto de literatura não tem apenas uma cara séria, sisuda, de querer, por exemplo, ensinar. Ele também quer que aquilo que está sendo lido trabalhe com outras funções que não essa de informar, de passar conhecimento, mas é, por exemplo, a de passar o tempo, de aproveitar esse tempo para deixar, por exemplo, o nosso imaginário trabalhar. É comum vocês ouvirem dizer que uma das funções da literatura é promover uma espécie de viagem mental, né, em que o indivíduo sai da sua realidade e passa para outros universos, vamos dizer assim. Ora, esta função de divertir, de entreter, tem uma relação direta, sim, com o imaginário, porque o indivíduo vai,
na sua relação com o livro, ter que transpor daquelas palavras que são uma tinta preta numa folha em branco, imagens que são imagens de paisagens, de pessoas, de acontecimentos, de sentimentos, de emoções que as personagens estão vivendo. Esta função, ligada ao imaginário, ela está também diretamente relacionada com a ideia do entretenimento. É um tempo diferente que eu tenho para viver. Uma segunda função é a função de ensinar. Esta, por exemplo, está na cabeça das pessoas quando elas dizem: eu vou para a escola aprender a ler porque eu quero aprender informações, porque eu quero obter informações. E aí transfere-se para a literatura essa mesma função relacionada à aprendizagem da escrita. E aí a pessoa, no livro de literatura, vai querer viver informações sobre como são os costumes, por exemplo, na França, como são os costumes nos Estados Unidos, como viveram as personagens no Brasil no século XIX, como se constrói uma sociedade mais justa e por aí afora. Esta função também é importante e a literatura também trabalha com ela, mas talvez não seja o seu objetivo principal. Eu tenho que lembrar que quando eu defini literatura, eu falei através da estética, através da sensação e da criação da beleza. Portanto, nem sempre a beleza é uma informação. Mas há uma terceira função ainda, que é extremamente importante, é a de desvelar. O que é desvelar? É revelar aquilo que estava escondido, que estava na realidade e que eu ainda não havia percebido. E para que serve desvelar? Ela serve para mostrar ao homem outros caminhos, que vão contribuir, por exemplo, com uma outra função, que é a de formar o caráter, de formar o pensamento, de formar uma noção sobre o mundo. E esta noção sobre o mundo pode levar a uma ação, sim, e eu terei mais uma função da literatura, que é aquela que capacita o ser a transformar a sua realidade. Mas uma coisa eu devo lembrar toda vez que falo em funções da literatura: a história vai alterando essas funções, e eu, como leitor, devo estar sempre aberto a percebê-las e poder usufruir, utilizá-las sempre em proveito do ser humano, isto é, sempre em proveito daquilo que é o meu interior, que vai me levar, por exemplo, à reflexão, que vai me permitir perceber melhor a expressão dos sentimentos e das ideias que acontecem num texto literário. Vamos agora a um pequeno intervalo. Retomamos agora a nossa conversa a respeito de literatura. Na primeira parte, nós trabalhamos conceitos. Agora, vamos aplicá-los. Vamos verificar como é que esses conceitos se apresentam de uma maneira mais concreta em alguns textos literários e não literários. O primeiro texto é um poema de Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse poema é um poema de Manuel Bandeira, tirado do livro Libertinagem. Eu gostaria que vocês observassem nesse poema a relação que existe entre o texto literário e uma notícia de jornal, que é um texto que nós consideramos não literário. Há informações ali nesse poema a respeito do nome da personagem, a sua profissão, o local onde ele mora
e algumas ações. No entanto, eu verifico que no momento de descrever essas ações, o poema se organiza numa forma mais diferente daquela que usualmente se vê numa notícia de jornal. Ou seja, há verbos isolados, formando espaços mais curtos de letras, com espaços em branco maiores. Há uma rima, isto é, uma repetição de sons que se verifica nesses versos. E, além disso, eu também percebo que há o elemento surpresa, porque eu imagino que alguém que beba, cante, dance, não vá, logo depois, se atirar numa lagoa e se suicidar. Vamos agora a um segundo texto. Sfotpok chamava-se Odacir e desde pequeno, desde que começara a falar, demonstrava uma estranha peculiaridade. Odacir falava como se escreve. Sua primeira palavra não foi apenas gugu, foi gu-gu. Os pais se entreolharam atônitos, o menino era um fenômeno. O pediatra não pôde explicar o que era aquilo, apenas levantou uma dúvida. Não tenho certeza que gugu se escreve com hífen. Acho que é uma palavra só, como todas as expressões desse tipo, dadá, etc. Dá, hífen, dá, disse o bebê, como que para liquidar todas as dúvidas. Um dia, a mãe veio correndo, ouvira do berço o Odacir chamando, Mama, Sfotpok. E quando ela chegou perto, Mama, Sfotwimpok. Só depois de muito tempo os pais se deram conta. Sfotpok era ponto de exclamação e Sfotwimpok, ponto de interrogação. Na escola, tentaram corrigir o menino. Odacir, presente Sfotpok. Vá para a sala da diretora. Mas o que foi que eu fiz, Sfotwimpok? Com o tempo e as leituras, Odacir foi enriquecendo o seu repertório de sons. Quando citava um trecho literário, começava e terminava a citação com st. Eram as aspas. Aliás, não dizia nada sem antes prefaciar com um zict. Era o travessão. Foi para a sua primeira namorada que ele disse certa vez, maravilhado com a própria descoberta. Zit Marilda Plick, vírgula, você já se deu conta que a gente sempre fala diálogo, Sfotwimpok? O quê? Zit nós Sfotpok. Tudo que a gente diz é diálogo, Sfotpok. Olha, Odacir, você tem que parar de falar desse jeito. Eu gosto de você, mas o pessoal fala que você é meio biruta. Zit spit biruta, spit Sfotwimpok. Viu só? Você não para de fazer esses ruídos. E ainda por cima, quando dizes, Sfotwinkospe no meu olho. O namoro acabou. Odacir aceitou o fato filosoficamente, aproveitando para citar o poeta. Zit, spit, que seja eterno enquanto dure. Poc, 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 spit. Poc, poc eram as reticências. Esse texto de Luiz Fernando Veríssimo vem ao encontro daquilo que nós dizíamos ser uma das funções principais da literatura, qual seja a de divertir, a de entreter. Mas dá para observar que, simultaneamente, no meio dessa brincadeira toda com sons, Luiz Fernando Veríssimo também nos ensina, também transmite sentimentos, emoções dessas personagens, também tem uma visão sobre a realidade, que é uma visão um tanto quanto satírica, crítica a respeito da maneira como nós falamos e da maneira muito diferente como nós escrevemos. Vamos lembrar, né, que Mário de Andrade dizia que nós escrevemos de uma maneira e falamos de outra. Por isso, era a sua intenção escrever uma gramatiquinha da fala brasileira. Bem, mas nós temos um terceiro texto e esse para nós confrontarmos com os textos que nós lemos anteriormente e que nós classificamos como literários. 4 crianças desapareceram no Rio São Francisco após o naufrágio de um barco na divisa entre os municípios de Petrolina, Pernambuco, e Juazeiro, Bahia, na noite de domingo. O acidente ocorreu quando um grupo formado por cerca de 15 pessoas das duas cidades retornava de um passeio na ilha de Nossa Senhora. A embarcação, movida por um pequeno motor,
teria colidido com uma pedra a cerca de 50 metros de uma das margens. Essa é uma notícia da Gazeta do Povo, de 2 de outubro de 2001. Reparando nesse terceiro texto, eu observo como a realidade se manifesta, não no nome das pessoas, como João Gostoso, do Manuel Bandeira, embora as duas notícias tratem de morte na água, mas na notícia de jornal eu percebo que as informações são mais precisas ao Rio São Francisco, Petrolina, Pernambuco. A maneira de apresentar as informações também é uma maneira mais sintética, mais direta, mais objetiva, sem recursos dentro do espaço branco da página, sem brincar com a sonoridade das palavras. Enfim, essa é a natureza, a realidade. Sobre ela, a literatura fala, só que fala de um modo diferente. E eu retorno ao conceito de literatura, quando eu dizia que literário é aquele texto em que a linguagem pensa a própria linguagem. Ora, a linguagem, ao pensar a própria linguagem, ela está realmente trabalhando naquilo que nós chamamos recursos, efeitos que as palavras possam causar nas pessoas. Por quê? Porque o texto literário também tem como função provocar nas pessoas reações, levar as pessoas a refletir, a pensar, a analisar o seu mundo e, se puder, transformá-lo para melhor. Talvez esta função da transformação seja aquela que nós devamos buscar de uma forma mais insistente na literatura, nos textos literários que estão à nossa disposição, em todos os lugares em que existe o pensamento, nas bibliotecas, nas escolas, na rua, na cultura das pessoas. Agora, também tenho que pensar que literatura tem uma maneira particular, uma maneira concreta de dizer essas coisas. E a isso se denomina estilo. O que é um estilo? E vamos ver uma definição de estilo. Estilo é a maneira particular de escrita de um autor, fruto de suas escolhas pessoais, efetivadas a partir da tradição da literatura e da própria invenção. Por que é importante nós sabermos o que é o estilo? É porque ele distingue os escritores entre si, ou distingue os períodos da literatura entre si. Nós vamos falar agora de um escritor que tem um estilo muito particular, um estilo peculiar, uma marca pessoal na maneira de usar a língua portuguesa. Esse escritor é Graciliano Ramos. Conforme declarei, Madalena possuía um excelente coração. Descobri nela manifestações de ternura que me sensibilizaram. E, como sabem, não sou homem de sensibilidades. É certo que tenho experimentado mudanças nesses 2 últimos anos, mas isto passa. As amabilidades de Madalena surpreenderam-me. Esmola grande. Percebi depois que eram apenas vestígios da bondade que havia nela para todos os viventes. Paciência. Esse primeiro texto é retirado de São Bernardo. Vamos ao segundo. Tinha vindo ao mundo para amansar brabo, curar feridas com rezas, consertar cercas de inverno a verão. Era sina. O pai vivera assim, o avô também. E para trás não existia família. Cortar mandacaru, encebar látegos, aquilo estava no sangue. Conformava-se e não pretendia mais nada. Se lhe dessem o que era dele, estava certo. Não davam. Era um desgraçado, era como um cachorro, só recebia ossos. Por que seria que os homens ricos ainda lhe tomavam uma parte dos ossos? De novo, Graciliano Ramos e um fragmento de Vidas Secas. Nós podemos observar nesses 2 textos que o escritor Graciliano Ramos se serve dos recursos da língua portuguesa da mesma maneira. Quais são eles? Por exemplo, o uso de sentenças muito curtas, às vezes uma única palavra, paciência. A quase inexistência de adjetivos.
Os adjetivos, nós sabemos que na língua não apenas exprimem qualidades, como também representam valores. É uma maneira do escritor manifestar o seu pensamento. Graciliano Ramos, dentro de uma secura de estilo que é peculiar à sua obra, ele retira os adjetivos, ele deixa os substantivos e os verbos na sua essência, na sua natureza mais próxima da realidade. Então eu posso dizer, ao observar e comparar esses dois textos, que o estilo de Graciliano Ramos é um estilo sem adornos, sem enfeites, sem complicação. Ele fala diretamente, ele usa expressões curtas exatamente para demonstrar que a língua portuguesa é capaz de expressar ideias e ideias importantes sem muitas palavras, sem muito ornamento, sem muita demora. Repito, isto é o estilo de Graciliano Ramos. Nós temos, na mesma época, na mesma literatura, diferentes estilos. O importante é verificar que o estilo além da marca do escritor, é uma escolha pessoal que ele faz da língua. Ora, essa escolha atende a objetivos. E quais são esses objetivos? Exatamente aqueles que estão ligados à função da literatura, ou seja, influenciar o leitor, provocar um determinado efeito, seja ele de imaginário, seja ele de pensamento, seja ele de sensibilidade. Na aula de hoje, portanto, nós vimos várias questões. A primeira delas foi as relações entre cultura e arte. A segunda foi exatamente o conceito de literatura, seguido logo depois de funções e agora terminando com o estilo. Se você quiser saber mais sobre o assunto, procure nos livros. Eles são uma fonte permanente de informação e eles atendem a todos os interesses. Eu tenho aqui, sobre a minha mesa, alguns desses livros. Por exemplo, Conceito de Literatura, vocês podem ver explicado e muito bem nesse livro da Marisa Lajolo, que tem uma linguagem muito fácil, muito brincalhona, de uma maneira bastante leve. Eu posso ver, por exemplo, a questão da cultura nesse livro que vai trabalhar sobre literatura de massa e que vai envolver televisão, cinema, quadrinhos, e que pode lhe dar outras informações sobre os assuntos que nós tratamos aqui. E se você gosta de arte, sem dúvida nenhuma, a melhor coisa é pegar um livro de arte, todo ilustrado, em que você possa reconhecer as manifestações, desde a arquitetura, a pintura, que vão lhe dizer aquilo que o homem fez ao longo dos séculos para transformar a natureza. Até a próxima aula. Muito obrigada. Cultura não é apenas um produto, não é um quadro, não é um livro. Na aula de hoje estudamos os conceitos básicos de literatura. A professora Marta nos falou das relações existentes entre cultura e arte e seus conceitos históricos. Na aula de hoje, nós falamos de cultura e de arte como conceitos históricos e dissemos que a cultura é a atuação do homem sobre a natureza de várias maneiras. Dissemos que a arte se qualifica principalmente porque ela busca a beleza através de uma série de diferentes códigos culturais. Sobre a literatura, explicamos que se trata de uma linguagem que pensa a própria linguagem e que busca sempre efeitos no leitor. A esses efeitos nós chamamos funções da literatura. E verificamos que cada escritor usa efeitos diferenciados para atingir o seu público leitor. E isso nós denominamos estilo.